Uma jovem amarrada em uma árvore, um crocodilo feroz e faminto se aproxima dela bem devagar. Mas um apache que observava de longe fez algo que ninguém poderia imaginar. Então, se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Aproveita e se inscreve no canal para me dar uma força. O cheiro de terra molhada subia do chão como um aviso. Eu caminhava pela trilha estreita que corta a Serra do Jalapão há 3 dias, seguindo o curso do rio Tocantins rumo ao povoado de Mateiros. O céu pesava cinzento sobre as copas dos buritis, e o vento trazia aquele silêncio estranho que sempre vem antes da tempestade. Meu nome é João Calapalo. Pelos brancos, sou apenas mais um caboclo perdido no mato. Pelos meus, sou o que sobrou de uma família que não existe mais. Há 15 anos, caminho sozinho por estas terras, carregando apenas o necessário, uma mochila de couro, minha faca de caça e o peso de quem não conseguiu proteger os que amava. O rio rugia diferente naquela manhã. Não era o murmúrio sereno que eu conhecia, mas algo inquieto, como animal acuado. Parei na margem para encher o cantil e foi então que ouvi um grito. Não era o berro de uma onça ferida ou o canto áspero de alguma ave. Era humano. Era desespero. Corri pela trilha até o barranco e o que vi me gelou o sangue. No meio da correnteza, uma jovem estava amarrada a um tronco grosso, os braços presos acima da cabeça. O vestido azul colado ao corpo pela água fria, os cabelos escuros espalhados na superfície. Ela se debatia, tentando manter o rosto fora d'água, mas a correnteza a puxava para baixo. E então eu vi o que vinha em sua direção. O jacaré-açu deslizava silencioso pela água, apenas os olhos e parte do focinho aparecendo na superfície. Devia ter uns 3 metros de comprimento, talvez mais. Seus movimentos eram calculados, pacientes. Ele sabia que a presa não tinha para onde fugir. Não pensei. Meu corpo se moveu antes da mente. Pulei no rio com um grito que ecoou pelas árvores. A água gelada me cortou como lâmina, mas continuei avançando. O lodo do fundo sugava meus pés, mas não parei. Peguei um galho grosso que boiava por perto e o arremessei contra a cabeça do animal. O impacto foi seco, violento. O jacaré se contorceu, desorientado, e mergulhou na correnteza. Desapareceu rio abaixo, deixando apenas ondas na superfície. Cheguei até a jovem e cortei as cordas com minha faca. Seus braços desabaram, sem forças. Ela caiu contra meu peito, tremendo, os lábios roxos de frio e medo. Calma, murmurei, passando o braço por sua cintura. Você está segura. Levei-a até a margem, deitei-a na relva encharcada e tirei minha camisa para cobri-la. Era nova, devia ter uns 20 anos. O rosto fino, marcado pela dor, mas com traços delicados. Seus olhos castanhos me fitavam com uma mistura de gratidão e terror. Ela tentou falar, mas só saíram gemidos abafados. Chorava em silêncio, como quem tinha voltado do próprio fim. Meu nome é João, disse, agachando ao seu lado. Você está segura agora. Ela assentiu, ainda tremendo. Tentou sentar, mas vacilou. Ajudei-a a se apoiar num tronco caído. Como você me encontrou? Perguntou, a voz rouca. Ouvi seus gritos. Estava passando pela trilha quando... Parei. Algo não batia. Olhei ao redor, observando as pegadas na lama, as marcas das cordas no tronco. Alguém havia planejado aquilo. Alguém a trouxera até ali, amarrara com cuidado e a deixara como isca. Quem fez isso com você? Perguntei. O medo voltou aos olhos dela. Balançou a cabeça rapidamente. Não posso falar sobre isso. Pode sim. Você quase morreu. Se eu falar, vão me encontrar. Vão me matar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas medo em sua voz. Era certeza. Qual é seu nome? Ana. Ana Cristina. Ana, quem são eles? Ela se encolheu, abraçando os joelhos. Homens maus. Muito maus. Achavam que eu sabia de algo que não sei.
O vento mudou de direção e trouxe um cheiro estranho. Fumaça. Não era de queimada natural, era cigarro. Alguém estava perto. Coloquei a mão sobre a boca dela e sussurrei: "Fique quieta." Peguei minha faca e me aproximei das árvores. Entre os galhos, vi 3 homens descendo pela trilha. Roupas escuras, botas pesadas, e um deles carregava uma espingarda. "Ela não pode ter ido longe", dizia um deles. "O jacaré devia ter feito o serviço." Pois é, mas não ouvi mais gritos. "Vamos dar uma olhada no rio." Voltei para Ana e a ajudei a se levantar. "Temos que sair daqui, agora." "Não consigo, estou muito fraca." "Vai conseguir, eu vou te ajudar." Peguei-a no colo e comecei a subir a margem em direção à mata fechada. Ela era leve, mas meu coração batia forte. Não era apenas pelo esforço, era pela certeza de que, ao salvá-la, eu havia me tornado alvo também. Sumiria na floresta. Encontraria um lugar seguro. Depois decidiria o que fazer. O que eu não sabia é que aqueles homens conheciam estas terras tão bem quanto eu, e que não desistiriam facilmente. Ao longe, ouvi um assobio, depois outro. Eles estavam se comunicando. A caçada havia começado. Carreguei Ana por quase 1 hora, mata adentro, seguindo trilhas de caça que só eu conhecia. O sol já estava alto quando encontrei o que procurava. Uma gruta pequena, escondida entre as pedras de um afloramento rochoso. Era um dos meus refúgios antigos, usado quando as chuvas ficavam muito fortes. Deitei-a no chão de terra seca e acendi uma fogueira pequena, apenas para aquecer. Ela tremia ainda, mais de medo que de frio agora. "Aqui estaremos seguros por um tempo", disse entregando-lhe meu cantil. "Beba devagar." Ana obedeceu, mas suas mãos tremiam tanto que tive que segurar o cantil junto com ela. Nossos dedos se tocaram e senti como sua pele estava gelada. "Obrigada", murmurou. Você salvou minha vida. Qualquer pessoa faria o mesmo." Ela balançou a cabeça. Não fariam. Você não me conhece, não sabe quem eu sou, e mesmo assim, não importa quem você é, importa que você estava em perigo." Ficamos em silêncio por alguns minutos. Apenas o crepitar da fogueira e o som distante dos pássaros. Observei seu rosto à luz das chamas. Havia algo em seus olhos que reconheci. A marca de quem perdeu tudo. "Ana", disse finalmente, "preciso saber o que aconteceu. Se vamos sair daqui vivos, preciso entender com o que estamos lidando." Ela suspirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Eu trabalhava numa fazenda perto de Palmas, Fazenda Santa Rita. Era secretária do escritório." Sua voz era baixa, quase um sussurro. "Um dia, sem querer, vi alguns documentos que não devia ter visto. Papéis sobre terras roubadas, índios mortos, gente sumida. Senti o estômago se apertar. Conhecia essas histórias. Havia perdido minha própria família por causa de conflitos de terra. Você contou para alguém?" Não tive tempo. No dia seguinte, o patrão me chamou na sala dele. Coronel Mendes. Disse que sabia que eu tinha visto os papéis. Que eu tinha 2 opções. Ou ficava quieta para sempre, ou... Sua voz falhou. "Ou o quê?" "Ou eu ia sumir igual aos outros." O vento soprou mais forte, fazendo as chamas oscilarem. Lá fora, um galho seco estalou. Levantei-me rapidamente, faca na mão. "O que foi?" Ana perguntou, assustada. "Talvez nada, fique aqui." Saí da gruta e observei a mata ao redor. Tudo parecia normal, mas havia algo no ar que não me agradava. Um cheiro diferente. Suor, cigarro. Voltei para dentro. "Temos que nos mover. Agora." "Mas você disse que aqui era seguro." Mudei de ideia. "Vamos." Apaguei a fogueira rapidamente e ajudei Ana a se levantar. Ela ainda estava fraca, mas conseguia andar. Saímos pela parte de trás da gruta, onde uma trilha estreita subia pela encosta. Não tínhamos andado nem 200 metros quando ouvi o primeiro tiro.
O som ecoou pelas pedras e instintivamente empurrei Ana para trás de uma árvore grossa. Meu coração disparou. Eles nos encontraram, sussurrei. Como? Devem ter cães, ou alguém que conhece a região. Outro tiro, mais próximo. Depois vozes. Ela está por aqui em algum lugar. Encontrem o caboclo também. Ele virou problema. Segurei a mão de Ana e a puxei mata adentro. Conhecia cada pedra, cada árvore desta serra, mas eles também pareciam saber por onde andar. Descemos uma ravina íngreme, nossos pés escorregando na terra úmida. Ana caiu uma vez, ralando o joelho, mas não reclamou. Seus olhos estavam determinados agora, como se o medo tivesse se transformado em vontade de viver. Por aqui, disse, apontando para uma trilha que levava ao rio. Não vamos voltar para a água. Confia em mim. Chegamos a uma parte do rio onde a correnteza era mais calma. Havia pedras grandes emergindo da água, formando uma espécie de ponte natural. Do outro lado, a mata era mais densa, mais difícil de rastrear. Consegue pular de pedra em pedra? Ana olhou para a água e engoliu seco. Tenho que conseguir, não é? Vou na frente. Siga exatamente onde eu pisar. Comecei a atravessar, pulando de uma pedra para outra. A água corria rápida entre elas, mas não era profunda. Ana me seguiu, devagar, concentrada. Estava quase chegando ao outro lado quando ouvi sua voz. João! Virei-me e vi que ela tinha escorregado. Estava se segurando numa pedra, com o corpo na água até a cintura. A correnteza a puxava. Voltei rapidamente e a puxei para cima. Ela estava encharcada de novo, tremendo, mas ilesa. Desculpa, disse ofegante. Não precisa pedir desculpa. Você está indo bem. Foi então que ouvi os cães latindo. Estavam próximos, muito próximos. Vão nos encontrar pelo cheiro, disse Ana, o pânico voltando à sua voz. Não se corrermos na água. Como assim? Vamos seguir o rio. A água vai mascarar nosso rastro. Entramos na correnteza e começamos a caminhar rio abaixo, sempre próximos à margem. A água gelada cortava nossas pernas, mas era nossa única chance. Depois de uns 15 minutos, saímos numa pequena praia de areia. Não havia mais latidos, apenas o silêncio da mata e o som da nossa respiração ofegante. Acho que conseguimos, disse Ana, quase sorrindo, mas eu sabia que não era assim tão simples. Homens como o tal Coronel Mendes não desistem facilmente. Eles tinham recursos, contatos, poder. Ana, disse, olhando em seus olhos. Você entende que não há volta, não é? Depois do que aconteceu hoje, eles vão nos caçar até encontrar. Ela assentiu lentamente. Eu sei, mas prefiro morrer correndo do que amarrada num rio. Havia coragem em sua voz. Uma coragem que eu não sentia há muito tempo. Então vamos correr. Juntos. Ela segurou minha mão e pela primeira vez em 15 anos não me senti sozinho nesta mata. O que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Na fazenda Santa Rita, Coronel Mendes falava ao telefone com alguém muito poderoso. Alguém que não aceitaria um não como resposta. E havia mais gente vindo. Muito mais gente. Caminhamos por 2 horas em silêncio, seguindo um riacho que cortava a mata. Ana já não tremia tanto, mas eu sentia seu cansaço no ritmo dos passos. O sol estava começando a declinar quando encontrei o que procurava. Uma cabana abandonada, construída por seringueiros décadas atrás. Vamos descansar aqui, disse, empurrando a porta de madeira podre. Dentro cheirava a mofo e tempo. Havia uma mesa tosca, 2 cadeiras quebradas e um fogão de lenha enferrujado. Não era muito, mas era abrigo. Ana se deixou cair numa das cadeiras e finalmente desabou. Chorou em silêncio, os ombros tremendo. Não era mais medo, era o alívio de quem começava a entender que talvez sobrevivesse. Sentei-me no chão ao lado dela e pela primeira vez desde que a encontrei, deixei que ela chorasse. Às vezes é preciso. Desculpa, disse ela enxugando os olhos. Não sou assim. Não era assim. Você é forte.
mais forte do que imagina. Não me sinto forte, me sinto perdida. Olhei para ela. Havia algo familiar naquele desamparo. A mesma sensação que eu carregava desde que... Eu entendo, disse baixinho. Você já passou por isso? Por ser perseguido? Não exatamente, mas já perdi tudo também. Ela me olhou, esperando que eu continuasse. Fazia tanto tempo que não falava sobre aquilo, mas talvez fosse hora. Eu era casado, comecei, a voz saindo áspera. Minha mulher se chamava Cecília. Ela estava grávida do nosso primeiro filho. Ana se inclinou para a frente, atenta. Vivíamos numa aldeia pequena, perto do rio Araguaia. Meu povo sempre viveu ali há gerações, até que uns fazendeiros resolveram que nossa terra era deles. A dor voltou, afiada como sempre. Tentaram nos expulsar com papéis falsos. Quando não conseguiram, vieram com capangas, queimaram as casas, mataram quem resistiu. Ceci estava comigo quando tudo começou. Disse que íamos fugir juntos, que encontraríamos um lugar seguro. Parei, respirei fundo, mas ela não conseguiu correr. Estava no 8º mês de gravidez. Eu a deixei escondida numa casa enquanto tentava ajudar os outros. Quando voltei, João, você não precisa. Quando voltei, a casa estava em chamas. Consegui tirá-la de lá, mas era tarde demais. Ela morreu nos meus braços. E o bebê nunca chegou a nascer. O silêncio voltou à cabana. Apenas o som do vento nas frestas da madeira. Foi por isso que você vive sozinho, disse Ana, não era pergunta. Jurei que nunca mais ia me importar com ninguém, que nunca mais ia deixar que alguém morresse por minha causa. Mas você me salvou, porque você me lembrou dela. O desespero nos seus olhos, a forma como você olhava para mim pedindo ajuda. Eu não podia deixar acontecer de novo. Ana se levantou e veio sentar no chão ao meu lado. Ela não morreu por sua causa. Morreu porque homens maus fizeram coisas ruins. Eu devia ter ficado com ela. E vocês dois teriam morrido. Às vezes, salvar alguém significa fazer escolhas difíceis. Seus dedos tocaram os meus levemente. Você me salvou hoje. E não foi por culpa ou obrigação. Foi porque ainda existe bondade em você, mesmo depois de tudo. Olhei para ela. Havia uma sabedoria em seus olhos que não combinava com sua idade. E você? Perguntei. Que história você carrega? Minha mãe morreu quando eu era criança. Câncer. Meu pai começou a beber e... Bem, não foi fácil. Saí de casa aos 16. Trabalhei em tudo quanto foi lugar até conseguir o emprego na fazenda. Achei que finalmente tinha encontrado estabilidade. Ela sorriu amargo. Engraçado como a vida vira do avesso de uma hora para outra. Sua família sabe onde você está? Não tenho família, só tenho eu mesma. Por isso, quando vi aqueles documentos, pensei que era minha chance de fazer algo certo. Denunciar, sabe? Fazer justiça. E por isso quase morreu. Mas não morri. Você impediu. Estava escurecendo lá fora. Juntei algumas madeiras secas e acendi uma fogueira pequena no fogão. Ana me ajudou e trabalhamos em silêncio, como se nos conhecêssemos há anos. João, disse ela, enquanto atiçávamos o fogo. Você acha que eles vão desistir? Não. Homens como o Coronel Mendes não desistem quando há muito dinheiro envolvido. E pelo que você me contou, há muito dinheiro. Então vamos ter que correr para sempre? Não. Vamos ter que ser mais espertos que eles. Como? Ainda não sei, mas vou descobrir. Fizemos uma refeição simples com o que eu tinha na mochila. Farinha, rapadura, um pedaço de carne seca. Ana comeu devagar, como se estivesse saboreando cada pedaço. Há quanto tempo você não come direito? Perguntei. Uns 3 dias, desde que fugi da fazenda. Você ficou 3 dias sozinha no mato. Tentei chegar em Palmas, mas me perdi. Bebi água do rio, comi umas frutas. Não sabia que ia acabar daquele jeito. Olhei para ela com uma admiração nova.
3 dias sozinha na mata, sem conhecimento, sem equipamentos. E ainda assim, sobrevivera até eu encontrá-la. Você é mais forte do que pensa, repeti. Não me sinto forte. Me sinto com sorte de ter encontrado você. Dormimos no chão, do lado oposto da cabana, ela enrolada no meu manto, eu com apenas a camisa. Mas antes de dormir, ela disse algo que me fez refletir. João, você já pensou que talvez não tenha sido coincidência eu estar no rio exatamente quando você passou? Como assim? Talvez algumas pessoas sejam colocadas no nosso caminho por um motivo, para nos ensinar algo ou para nos dar uma segunda chance. Você acredita nisso? Não sei, mas desde que minha mãe morreu, sinto que a vida me levou para lugares que eu precisava estar, mesmo os ruins. Talvez hoje eu precisasse estar ali e você precisasse me encontrar. Fechei os olhos e pensei nas palavras dela. 15 anos de solidão, 15 anos fugindo de qualquer conexão humana. E agora, numa cabana perdida no meio do nada, ao lado de uma mulher que mal conhecia, me sentia mais vivo do que em todo esse tempo. Talvez ela estivesse certa, talvez não fosse coincidência. Lá fora, o vento assobiava entre as árvores, mas não era apenas vento, era o som de motores se aproximando. Eles haviam nos encontrado novamente, e desta vez não vinham apenas com cães. O som dos motores cortou a noite como lâminas. Eram pelo menos 2 motos, talvez 3, descendo pela trilha principal. Acendi os olhos no escuro e vi Ana já acordada, o corpo tenso como corda de arco. Quantos você acha que são? Sussurrou. Muitos, respondi, levantando-me devagar. Pela fresta da parede, observei as luzes se aproximando. Não eram apenas as motos. Havia lanternas também, muitas lanternas, espalhadas pela mata como vagalumes mortais. Eles cercaram a área, murmurei. Sabem que estamos aqui. Ana se levantou e veio até mim. Seu rosto estava pálido, mas determinado. O que fazemos? Olhei ao redor da cabana. Uma porta na frente, uma janela pequena nos fundos. Se saíssemos pela porta, estaríamos direto na linha de tiro. A janela dava para um barranco íngreme, mas era nossa única chance. Você consegue descer um barranco no escuro? Consigo tentar. Não, Ana, você tem que conseguir, porque se não conseguir... Ela segurou meu braço. Eu consigo. Confia em mim. As motos pararam a uns 50 metros da cabana. Ouvi vozes, passos, o barulho de armas sendo carregadas. Tinham vindo preparados para a guerra. Ali está a cabana, disse uma voz áspera. Cerquem tudo, não deixem ninguém escapar. E se eles resistirem? O patrão quer a moça viva. O caboclo é opcional. Senti um frio na espinha. Ana ouviu também e me olhou com os olhos arregalados. João, eles vão te matar. Só se me pegarem. Ajudei-a a subir na janela. Lá fora, o barranco descia uns 10 metros até um riacho. Era perigoso, mas possível. Você vai primeiro, disse. Quando chegar embaixo, me espera na margem do riacho. Se eu não aparecer em 5 minutos, você corre, entendeu? Não vou te deixar. Ana, escuta. Se eles me pegarem, você ainda tem chance. Mas se pegarem nós dois... Não. Ana, eu disse não. Sua voz saiu mais alta que deveria. Silêncio lá fora. Depois, passos se aproximando. Ouviram isso? Veio da cabana. Cerquem já. Não tínhamos mais tempo para discussão. Peguei Ana pela cintura e a empurrei pela janela. Vai! Agora! Ela desceu o barranco escorregando, se apoiando nas raízes e pedras. Ouvi, quando chegou embaixo, um barulho surdo na margem do riacho. Era minha vez. Mas quando estava subindo na janela, ouvi a porta da frente sendo arrombada. Não tem ninguém aqui! Tem sim. A fogueira ainda está quente. Lanternas varreram o interior da cabana. Uma delas me iluminou por um segundo antes que eu pulasse. Ali, na janela. O primeiro tiro veio quando eu estava no meio do barranco.
A bala ricocheteou numa pedra perto da minha cabeça. O segundo passou tão perto que senti o vento. Rolei os últimos metros e caí pesado na margem do riacho. Ana estava me esperando, agachada atrás de umas pedras. Você está ferido? Não. Vamos. Começamos a correr riacho abaixo, mas eu sabia que não íamos conseguir fugir assim. Eles tinham motos, rádio, equipamentos. Nós tínhamos apenas nossas pernas. João, Ana ofegava ao meu lado. Eles são muitos. Vão nos pegar. Não vão. Como você pode ter certeza? Parei de correr. Olhei para ela, para aquele rosto que em poucos dias se tornara tão importante para mim. E tomei a decisão mais difícil da minha vida. Porque você vai por um caminho e eu por outro. O quê? Ana, escuta. Tem uma trilha que sobe pela serra, uns 200 metros daqui. Segue por ela até chegar numa estrada de terra. De lá é só seguir para leste até Mateiros. Lá você vai estar segura. E você? Eu vou por outro caminho. Vou fazer barulho, deixar rastros, chamar atenção. Eles vão me seguir e você vai ter tempo de chegar na cidade. Ana balançou a cabeça freneticamente. Não vou te deixar sozinho. Você tem que ir. João, se eles te pegarem, eles não vão me pegar. Conheço esta mata melhor que eles, mas se ficarmos juntos, vão pegar nós dois. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Não é justo. Finalmente encontrei alguém que se importa comigo, e agora segurei seu rosto entre as mãos. Ana, você disse que talvez nos encontramos por um motivo. Talvez seja este o motivo, para eu aprender que ainda existe algo pelo que vale a pena lutar. E para você aprender que é mais forte do que imagina. Eu não quero ser forte, quero ficar com você. E eu quero que você viva. As vozes dos perseguidores estavam ficando mais próximas, tempo esgotando. Promete uma coisa, disse, olhando fundo em seus olhos. O quê? Promete que não vai desistir, que vai chegar em Mateiros, vai contar o que viu na fazenda, vai fazer aqueles documentos chegarem nas mãos certas. Promete que vai viver. Só se você prometer que vai me encontrar, quando tudo isso acabar. Ana, promete. Ouvi o barulho de galhos quebrando. Eles estavam descendo o barranco. Eu prometo. Menti. Ela me beijou. Foi rápido, desesperado, mas carregado de toda a ternura que não tínhamos tido tempo de descobrir. Vai, disse, empurrando-a suavemente na direção da trilha. Ana hesitou por um segundo. Me olhou uma última vez e desapareceu na escuridão. Fiquei sozinho na margem do riacho, o gosto do beijo dela ainda nos lábios. 15 anos de solidão, e bastaram 2 dias para eu redescobrir o que era amar alguém. Peguei uma pedra grande e a joguei com força na água, fazendo barulho suficiente para chamar atenção. Depois corri na direção oposta, deixando pegadas óbvias na lama. Por aqui! Gritou uma voz. O rastro vai rio acima. Sorri no escuro. Pelo menos a primeira parte do plano funcionara. Corri por meia hora, sempre deixando pistas falsas, sempre me afastando da direção que Ana havia tomado, até que cheguei onde queria, uma garganta estreita entre 2 pedras enormes. Um lugar onde podia me defender, onde eles teriam que vir um de cada vez. Sentei numa pedra e esperei. Não demorou muito. Ele está encurralado, gritou alguém. Só tem uma saída. 3 homens apareceram na entrada da garganta, armados, decididos. Um deles eu reconheci. Era Toninho, um capanga conhecido na região. Os outros eram estranhos, mas tinham cara de quem não hesitaria em atirar. João Calapalo, disse Toninho. Você complicou muito as coisas. Só fiz o que era certo. Certo? Você se meteu onde não devia. Uma mulher estava morrendo. Uma mulher que viu o que não devia ver. Onde ela está? Longe daqui. Toninho sorriu, mas não era um sorriso bonito. Você vai nos contar, ou vai ser difícil. Vai ser difícil de qualquer jeito. E foi então que aconteceu algo que nenhum de nós esperava.
Um tiro ecoou pela garganta, mas não vinha da direção deles, vinha de trás de mim. Ana estava parada numa pedra alta, segurando a espingarda de um dos capangas que, pelo visto, ela havia desarmado. "Solta ele", disse a voz firme. "Agora." Toninho riu. "Menina boba, você não vai atirar." "Não vou?" Ana mirou e disparou na pedra ao lado dele. Os estilhaços voaram em todas as direções. "A próxima é no peito." Pela primeira vez, desde que os havia encontrado, vi medo nos olhos dos capangas. E pela primeira vez em 15 anos, não me senti sozinho numa luta. O silêncio na garganta era tenso como corda prestes a arrebentar. Ana mantinha a espingarda firme, mas eu via suas mãos tremendo levemente. 3 homens armados na nossa frente e nós com apenas uma arma e munição limitada. "Ana", sussurrei, sem tirar os olhos dos capangas, "você devia ter ido embora. E deixar você morrer? Nem pensar." Toninho cuspiu no chão e deu um passo à frente. "Vocês dois estão sonhando se acham que vão sair daqui vivos. Somos 3, vocês são 2. E temos reforços chegando." Era verdade. Eu ouvia o barulho das motos se aproximando. Tínhamos pouco tempo. "O que vocês querem?" perguntei. "Você sabe muito bem. A moça viu documentos que não devia ter visto. O coronel quer ela de volta. E quer os papéis." "Que papéis?" Ana gritou lá de cima. "Eu não peguei nada." "Mentira! Você fotografou os documentos antes de fugir. As câmeras de segurança pegaram tudo. Vi o rosto de Ana empalidecer. Ela havia fotografado os papéis. E agora, eles sabiam." "Mesmo se eu tivesse fotografado alguma coisa", disse ela, "vocês acham que eu andaria com o celular depois de 3 dias no mato?" Toninho riu, mas havia incerteza em seus olhos. "Onde está o telefone?" "Perdido em algum lugar da mata. Boa sorte procurando." Era mentira e eu sabia. O telefone estava na mochila dela, que ela havia deixado escondida perto da trilha quando voltou para me ajudar. Mas eles não precisavam saber disso. "Olha só", disse Toninho, perdendo a paciência. "Vamos fazer assim. Vocês 2 descem daí, entregam o que têm e talvez saiam vivos desta." "E se não acreditarmos na sua palavra?" perguntei. "Então vocês morrem aqui mesmo." E nós procuramos o telefone no corpo dela. As motos estavam mais próximas agora, talvez 2 ou 3 minutos para chegarem. Precisávamos de um milagre ou de muita sorte. Foi quando Ana fez algo que mudou tudo. "Tá bom", gritou ela. "Eu desço, mas só se vocês prometerem deixar ele ir." "Ana, não! João, não adianta. Eles vão nos matar de qualquer jeito. Pelo menos assim você tem uma chance." Ela começou a descer da pedra, sempre mantendo a arma apontada. Meu coração disparou. Não podia deixá-la se entregar. "Espera!" gritei para os capangas. "Eu tenho uma proposta melhor." "Não estamos interessados em propostas." "Deviam estar, porque eu sei onde estão os outros documentos." Toninho hesitou. "Que outros documentos? Vocês acham que a Fazenda Santa Rita é a única envolvida nisso? Eu conheço essas terras há 15 anos. Sei de outras fazendas, outros crimes. Documentos enterrados, testemunhas escondidas. Coisas que dariam muito trabalho para o coronel." "Você está blefando." "Estou? Então por que vocês vieram com tanto homem atrás de uma moça que só viu uns papéis?" "É porque sabem que isso é maior do que imaginam." Vi a dúvida nos olhos dele. Era minha chance. "Não deixa ela ir", continuei. "E eu conto tudo o que sei, lugares, nomes, datas. Vocês voltam para o coronel com informações que valem muito mais que uma testemunha. E se você estiver mentindo? Aí vocês me matam e vão atrás dela. Mas se eu estiver falando a verdade, vocês acabaram de resolver um problema muito maior." As motos pararam lá embaixo. Ouvi portas batendo, vozes se organizando. O cerco estava se fechando. Toninho olhou para os companheiros, depois para Ana, depois para mim.
Tem 5 minutos para convencer. Se eu não gostar do que ouvir, vai gostar. Ana me olhava do alto da pedra, os olhos cheios de lágrimas. Sabia que eu estava me sacrificando por ela e sabia que talvez fosse a última vez que nos víamos. João, disse ela, a voz embargada, você prometeu e vou cumprir, de um jeito ou de outro. Comecei a falar. Contei sobre fazendas que conhecia, crimes que havia presenciado, documentos que sabia existir. Algumas coisas eram verdade. Outras eu inventei na hora, mas falei com tanta convicção que até eu mesmo quase acreditei. Toninho escutava, absorto. Era informação valiosa e ele sabia disso. Onde estão esses documentos? Perguntou quando terminei. Enterrados em lugares que só eu conheço. Vocês vão precisar de mim vivo se quiserem encontrá-los. E ela não sabe de nada disso. É só uma secretária que viu o que não devia. Sem o telefone, não tem como provar nada do que viu. Toninho pensou por um longo momento. Depois fez um sinal para os companheiros. Pega ele, a moça pode ir. Não! Ana gritou. Não vou deixar vocês levarem ele. Ana, disse, olhando para ela uma última vez. Vai, vive, conta a história dela, não a minha. João, vai. Ela hesitou por um segundo eterno, depois atirou a espingarda no chão e correu. Correu como nunca havia corrido na vida, subindo pelas pedras em direção à trilha. Um dos capangas fez menção de segui-la, mas Toninho o impediu. Deixa. Sem o telefone, ela não é problema. Eles me algemaram e começaram a me levar garganta abaixo. Olhei para trás uma vez e vi Ana desaparecendo na escuridão. Senti uma dor no peito, mas também um alívio profundo. Ela estava viva, estava livre. Era o que importava. O que eu não sabia é que Ana não havia corrido na direção da trilha. Havia corrido na direção da mochila escondida. E que dentro da mochila estava o telefone com as fotos dos documentos. E que ela não pretendia deixar que meu sacrifício fosse em vão. Enquanto me levavam para as motos, ela já estava ligando para o número que havia memorizado, o da Polícia Federal em Palmas. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Mas agora éramos dois lutando, mesmo separados, e isso fazia toda a diferença. 6 horas depois, eu estava amarrado numa cadeira no escritório da fazenda Santa Rita. O coronel Mendes era um homem grande, de bigode grisalho e olhos frios como gelo. Suas mãos eram macias demais para alguém que mandava matar por terras. João Calapalo, disse ele folheando uma pasta. 15 anos sumido no mato, família morta num conflito de terra. Interessante que você tenha escolhido se meter justamente nisso. Não escolhi nada, só fiz o que era certo. Certo? Ele riu. Mas você sabe quantos empregos minha fazenda gera? Quanto dinheiro movimenta? Quantas famílias dependem de mim? Sei quantas famílias você destruiu também. O tapa veio rápido e certeiro. Senti o gosto de sangue na boca. Você vai me contar onde estão os documentos que mencionou e vai me dizer onde está o telefone da moça. Ela perdeu o telefone no mato. E os documentos... Bem, vai ter que me manter vivo se quiser encontrá-los. Por enquanto. Mas minha paciência tem limite. A porta se abriu e Toninho entrou apressado. Coronel, temos um problema. Que problema? A Polícia Federal está na estrada. 3 carros vindo para cá. Vi o rosto do coronel perder a cor. Como eles souberam? Não sei, mas estão a 15 minutos daqui. Senti meu coração acelerar. Ana havia conseguido chegar até as autoridades. Matem ele e queimem tudo, disse o coronel nervoso. Rápido. E se ele estiver falando a verdade sobre os documentos? É um risco que vamos ter que correr. Toninho puxou a pistola. Eu fechei os olhos e pensei em Ana, em seu rosto quando nos beijamos pela última vez, em sua coragem de voltar para me salvar. Se ia morrer, pelo menos morreria sabendo que ela estava viva e que a verdade viria à tona.
foi quando ouvi o barulho de helicópteros. "Coronel!" gritou alguém lá fora. "São 2 helicópteros, estão pousando no pasto." A confusão se instalou. Gritos, pessoas correndo, motores ligando. O coronel olhava pela janela, desesperado. Como eles descobriram tão rápido? A resposta veio quando a porta do escritório se abriu novamente. Mas não era Toninho que entrava. Era Ana. Ela estava acompanhada por 2 agentes da Polícia Federal e em suas mãos segurava o telefone celular. "As fotos estão todas aqui", disse ela para os policiais. "Documentos falsos, assinaturas forjadas, ordem para matar famílias inteiras." O coronel tentou correr, mas outros agentes já haviam cercado a sala. "Coronel José Mendes", disse um dos policiais. "O senhor está preso por grilagem de terras, formação de quadrilha, corrupção e mandante de homicídio." Enquanto o algemavam, Ana correu até mim e começou a desamarrar as cordas. "Você está bem?" perguntou, as mãos tremendo. "Agora estou. Pensei que não ia conseguir chegar a tempo." "Como conseguiu?" "Corri a noite toda até Mateiros. Liguei para a Polícia Federal e contei tudo. Mostrei as fotos. Eles mobilizaram uma operação em 3 horas. E você voltou. Por quê?" Ela parou de desamarrar as cordas e me olhou nos olhos. "Porque você prometeu que me encontraria quando tudo acabasse." Resolvi facilitar as coisas. Sorri mesmo com o lábio cortado. "Você é louca e você é teimoso. Achei que íamos fazer uma boa dupla." Os agentes terminaram de prender o coronel e seus capangas. Toninho foi o último a ser levado, resmungando sobre advogados e influência política. "Vai dar em nada", disse ele para Ana. "Homens como o coronel sempre saem por cima." "Não desta vez", respondeu um dos agentes. "Temos evidências suficientes para condenar meio estado. Esta operação vai além da fazenda Santa Rita." Saímos da fazenda sob o sol do meio-dia. Ana me ajudava a andar, mesmo eu insistindo que estava bem. Havia ambulâncias esperando, mas recusei atendimento. Só queria sair dali. "João", disse ela quando chegamos perto dos helicópteros, "o que vai acontecer agora?" "Não sei. Nunca pensei que chegaria até aqui." "E nós? O que vai acontecer com nós?" Olhei para ela, para aqueles olhos castanhos que me tiraram de 15 anos de solidão, para as mãos que me desamarraram, para a coragem que a trouxe de volta para me salvar. "Não sei isso também. Só sei que não quero descobrir sozinho." Ela sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que vi em seu rosto desde que a encontrei no Rio. "Então, não vai ter que descobrir." 3 meses depois, eu estava sentado na varanda da casa que alugamos em Mateiros, observando Ana plantar flores no pequeno jardim da frente. O processo contra o coronel Mendes e sua rede de grileiros estava correndo bem. Ana havia virado testemunha protegida, e eu ajudava a identificar outras áreas onde crimes similares haviam acontecido. Ainda tínhamos pesadelos. Ela acordava às vezes gritando, revivendo aqueles momentos no Rio. Eu sonhava com Cecília, mas agora os sonhos não eram apenas de dor, eram de perdão, como se ela me dissesse que estava tudo bem seguir em frente. "Em que está pensando?" Ana perguntou, sentando ao meu lado na varanda. "Em como tudo mudou. Para melhor, muito melhor. Mesmo com todos os problemas, o processo, as ameaças, ter que sair da mata, principalmente por causa disso, porque descobri que viver não é só sobreviver. É ter alguém por quem vale a pena acordar todo dia." Ela pousou a cabeça no meu ombro. "Você salvou minha vida naquele rio. E você salvou a minha no escritório do coronel." "Não, você salvou a minha muito antes disso, quando me olhou como se eu importasse, quando decidiu confiar em mim, quando me ensinou que ainda existem pessoas boas no mundo. O sol estava se pondo por trás das serras do Jalapão, o mesmo sol que testemunhara nossa fuga, nosso medo, nossa luta.
agora iluminava nossa paz. Ana disse, pegando sua mão: "Você ainda acredita que nos encontramos por um motivo?" "Acredito. Acho que você precisava aprender a confiar de novo, e eu precisava aprender a ser forte." "E aprendemos?" "Estamos aprendendo, todo dia." Ficamos em silêncio, observando as cores do céu mudarem. Não era o silêncio tenso da mata, cheio de perigos e medos. Era o silêncio da paz, o silêncio de quem encontrou seu lugar no mundo. Pensei nas palavras que Ana havia dito na cabana abandonada, sobre encontros que salvam e gestos silenciosos de coragem, sobre a importância de escutar o que o mundo ignora. Durante 15 anos, o mundo havia ignorado minha dor. Ana a escutou. Durante 20 anos, o mundo havia ignorado sua solidão. Eu a escutei. E no meio da mata fechada, entre a correnteza e o silêncio, duas pessoas perdidas se encontraram. Não por acaso, não por sorte, por amor. O amor que nasce quando menos esperamos. O amor que nos ensina que vale a pena lutar. O amor que nos mostra que, às vezes, salvar alguém é se salvar também. E enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu do sertão, eu soube que havia encontrado meu caminho de volta para casa. Não para um lugar, para uma pessoa.